Olá! Vamos observar como desenvolver coeficiente de correlação de Pearson e a regressão linear através do software WPS Office. Então nós estamos aqui com um conjunto de dados na planilha do WPS. É um exemplo bem simples, onde nós vamos verificar se existe correlação entre peso e estatura, tá? E obter a reta de regressão para prever o peso em função da estatura. Observe, bastante importante, na primeira coluna nós colocamos a variável x, que é a variável independente. E na segunda coluna, que seria a y, nós colocamos a variável peso. Para o coeficiente de correlação não faz diferença qual é a primeira e qual é a segunda, mas para a regressão pode fazer diferença. Então, sempre insira o conjunto de dados de x na primeira coluna e o conjunto de dados de y na segunda coluna. Muito bem, como vocês podem ver, aqui embaixo eu já tenho o coeficiente de correlação de Pearson, que é bastante alto, 0,91, né? Bastante alto. Então, como obter o coeficiente de correlação de Pearson? É bastante simples, então vou apresentar aqui. Então temos que inserir, né, a fórmula. E qual seria a fórmula? Igual correr. Veja, ao fazer o correr, ele já apresenta duas possibilidades de análise estatística, correlação e correspondência. No nosso caso, nós vamos usar correlação. Então basta vir com o mouse e dar um duplo clique em correlação. E observe que ele solicita os dados para poder fazer a correlação. Então, você vai selecionar a primeira coluna só do conjunto de dados. Tá? E aí vai vírgula. Então, primeira coluna de dados, vírgula. E aí a segunda coluna de dados. Ele já fechou o parênteses, basta entrar com Enter, né? Aplicar o Enter do teclado. Veja lá. O alto coeficiente de correlação de Pearson. Ok? Muito bem. Para fazer a equação da reta de regressão linear, simples, né? Nós precisamos inserir o diagrama de dispersão. Então vamos selecionar estatura e peso, inserir, e vamos inserir o diagrama. Veja bem, aqui está diagrama. Tá? Dispersão. Muito bem, aí está o diagrama de dispersão. Para que eu possa apresentar a equação da reta, eu vou selecionar com o mouse, botão esquerdo normal, os pontos, não movimento o mouse, e aí com o botão direito eu vou adicionar linha de tendência. Muito bem, aí está a linha de tendência e nós precisamos agora da equação. Com o mouse novamente em cima da linha, com o botão direito, você vai clicar e vai indicar formatar linha de tendência aqui embaixo. Quando você clica nessa opção, observe à direita que existem diversas outras opções de linha de tendência, né? Regressão exponencial, logaritmo e assim por diante. Mas o nosso já está selecionado linear e agora nós vamos clicar aqui, ó, exibir equação do gráfico. Veja só, tá aqui, ó. Já saiu. Vou puxar aqui para baixo para ficar visível. Essa é a equação do gráfico. Mas você também, vou voltar lá, né? Você também, ó, cliquei e voltei. Você pode exibir o valor do R ao quadrado, que também é informativo para a gente. Então vamos sempre deixar as duas coisas aqui ao mesmo tempo. Ótimo. Então eu tenho aqui a equação da reta, que indica que o peso, y, né, é igual a 0,983 vezes a estatura menos 91,993. Puxar mais um pouquinho para cá. Então imagine que você tem o interesse em estimar qual seria o peso para esse intervalo, algum valor aqui. Por exemplo, a estatura de 173 centímetros, 1,73 m. Qual seria o peso? Então nós vamos colocar a equação aqui. Vamos lá, né? Então o peso vai ser igual ao quê? Então peso vai ser igual a 0 ponto, opa, é ponto, não é vírgula, pelo menos no meu computador, observe o seu, 983
3. Aqui eu vou deixar o espaço, vou até escrever aqui em cima, estatura, tá? E aqui menos 91,993, tá certo? Então veja, o que é que nós vamos ter? Então o peso vai ser igual a este valor, vezes, que é o asterisco, a estatura que nós vamos colocar aqui, fecha, mais o valor que está aqui, que é negativo. Vou dar um Enter, logicamente que nós não temos ainda o peso, porque faltou a estatura, vamos colocar a estatura 173. E aí nós temos o resultado do peso, 78,066 kg. Ok? Fácil, não é? Abraço.